É desafiador, né, esse tema, porque ele não envolve apenas medicina, não envolve apenas tratamento, né? Eu acho que a gente, aqui pelo menos, acho que a gente já sabe muito bem, está cansado de saber que isso, né, é uma questão que envolve muito mais essa parte. Existe o encarceramento, existe o racismo, existe tantas outras questões por trás, né, que influenciam essa planta para ela ser o que ela é hoje, né, para a gente ter essa dificuldade de acesso, né, para filhos, para mães, para esposas terem que implorar para poder ter acesso a essa medicina, poder dar qualidade de vida, né? Então, venho para contar sobre a minha história, sobre o que a gente está passando também como associação, né, porque a gente faz um trabalho ali que é independente, a gente coloca a cara mesmo para poder trabalhar em cima de um tema muito difícil, que envolve uma proibição, que envolve a gente ter que atuar num ato de desobediência civil pacífica, que é a gente produzir esse remédio, né, de uma forma em que, mesmo com a lei não permitindo, a gente entende que essa lei, né, e a gente está cada dia mais provando isso, que essa lei é inconsistente, que ela é incoerente. Então, eu acho que o nosso trabalho ele vem para reforçar isso e para a gente também pedir ajuda nesse entendimento do que são esses movimentos, desde a Marcha da Maconha, a gente entender a importância da Marcha da Maconha na história desse país, né, e dessa planta, porque muitas pessoas têm uma interpretação sobre isso, mas acho que é um grito, né, muito desesperado de uma sociedade que sofre realmente esses impactos. Então, assim, a gente hoje está aqui falando sobre isso, contando que a gente está executando esse movimento em desobediência civil pacífica, assim como eu fiz quando eu cultivei pessoalmente. Minha mãe está aqui junto, a gente cultivou isso ilegalmente, né, por um tempo. A gente gravou tudo isso para provar na justiça que o que a gente fazia não era ilegal, né, era só simplesmente uma família desesperada por buscar qualidade de vida para o seu pai, né, para o seu marido e tudo mais. E a gente sabe que a gente ganhou essa autorização, mas quantos pacientes não têm acesso a isso? Ou quão inacessível é isso? Eu já ganhei acesso, mas quantas pessoas não têm, né, essa possibilidade de estar nesse lugar, de poder cultivar ou de poder dar esse tratamento? Então a associação entrou nesse sonho de poder fazer, né, o que mesmo que fizeram com a gente foi a Agape, né, que é uma gratidão que eu sempre vou ter por essa associação, que também é aqui de Goiânia, porque eles me permitiram, né, chegar nesse local. E hoje a gente está fazendo o mesmo, né? Hoje a gente atende mais de 100 pacientes de diversas patologias, desde Alzheimer, como o meu pai, desde casos de ELA, de esclerose, né, lateral amiotrófica, Parkinson, autismo, tem até crianças de 1 ano tratando hoje, né, com óleo de THC, né, prescritos por um médico, porque tudo que a gente faz é respaldado, né, pela parte científica, pela parte do conhecimento, né. Então hoje o trabalho que a gente faz é realmente de tentar promover isso e fazer isso de uma forma mais natural possível e regional, né, um produto nosso, um produto que a gente cultiva, um produto que a gente sabe de onde vem, que a gente não tem que pagar, né, ou vender uma casa ou um carro ou aquilo para conseguir o tal do canabidiol, né, porque acho que essa é uma fala que eu sempre gosto de trazer muito, né, sobre as pessoas que não conhecem, porque eu até trouxe aqui, né, assim, até esperava que iam ter pessoas que não conhecessem ou tivessem visto essa planta para poder, né, mas assim, esse aqui é o remédio do meu pai, né, isso aqui é maconha, isso eu cultivo no meu quintal, isso eu faço o remédio do meu pai. Hoje meu pai é um senhor de 64 anos, que hoje trata com maconha há 5 anos, apenas com óleo, com essa planta. E eu faço isso dentro de casa, na minha cozinha, com todos os cuidados, com conhecimento, né, básico, mas é algo muito simples de fazer. E isso explica muito, acho, sobre muita coisa, sobre a dificuldade de acesso, porque quanto de dinheiro a gente já não deixou de dar para a indústria, né, por conta disso? Quanto que a gente já não deixou de movimentar por fazer algo que eu faço dentro de casa? E não é uma coisa, eu acho, da gente olhar e falar, então todo mundo vai parar de tomar remédio e maconha é a salvação. Eu acho que não é esse o ponto.
né? Acho que o que a gente está falando aqui é até muito importante respaldar a fala da professora Patrícia e de todos vocês da UFG que estão aqui representando e fazendo esse trabalho de pesquisa, é porque o que a gente mais quer é mais respostas, a gente quer, né, mais conhecimento para poder aplicar isso de uma forma melhor, tanto na saúde, quanto na construção civil, quanto em outros vários fatores, mas entendendo que isso aqui que hoje eu tenho autorização e faz o remédio do meu pai, prende tanta gente por dia, e a gente sabe quais são essas pessoas que são presas, e eu acho que é importante a gente estar aqui dentro falando sobre isso, trazendo esse insumo, que é um insumo que todo mundo tem medo, né? E que muita gente tem um preconceito muito grande contra isso. Então é uma oportunidade, um privilégio, poder estar aqui dentro da Câmara de Goiânia, que é um lugar que a gente sabe que é muito conservador, né, que a gente sabe que é um estado que é difícil da gente conseguir andar nesse tema, caminhar pelo preconceito e tudo que envolve, mas que é muito importante a gente estar aqui unido, né, vocês escutando, vindo aqui para a gente debater, né, eu vim aqui realmente como um desabafo que a gente vê tanto tempo de caminhada, eu pelo menos estou há 5 anos me dedicando exclusivamente a esse tema, né, depois que eu passei dentro de casa eu falei, eu preciso lutar por isso, e é muito triste a gente ver que até hoje a gente está no mesmo lugar, 3 passos para frente, 10 para trás, né? Já entra uma PEC da criminalização, só que aí quando a gente olha, por exemplo, uma PEC do aborto, a gente fala, meu Deus, é muito retrocesso, como é que a gente vai conseguir lutar num sistema desse onde tem tanta coisa incoerente acontecendo? Isso dá um certo desespero, mas aí quando a gente recebe, por exemplo, um relato de uma família, de alguém mandando um vídeo de uma mãe que nunca mais se levantou da cama dançando, sabe? Coisas desse tipo, a gente olha e fala, poxa, isso faz sentido, né? Por mais difícil que seja, acho que a gente tem que continuar tanto pesquisando, tanto fazendo, tanto executando a desobediência civil pacífica, que é algo que realmente mexe muito com a gente, né? Da gente estar numa posição muito vulnerável, de ter que fazer o que o Estado teria que estar fazendo e a gente arriscando a nossa própria liberdade. Pela falta de compreensão em um tema, e a gente tem que tomar a frente de algo que não seria a gente que deveria, né, fazer esse papel. O nosso papel seria de estar ali apoiando, de fazer um papel completamente diferente. O papel que a gente gostaria é que o Estado, que é onde a gente está hoje aqui, estivesse ajudando a gente. Que o Estado, da casa onde a gente está falando aqui agora, tivesse nos fortalecido com a pesquisa, que a gente conseguiu quase 1,5 milhão de emendas. A gente não conseguiu liberar um centavo. E pessoas como meu pai precisam desse avanço para a gente poder também comprovar coisas para pessoas negacionistas, pessoas que não querem ouvir a respeito e que não acreditam no tema. Mas é muito fácil a gente falar, né, que não existe pesquisa quando a gente não permite elas serem feitas, né? Então é um apelo mesmo, né, que a gente faz porque é uma caminhada muito árdua em que a gente tem que abandonar a nossa própria vida por uma questão social, que a gente entende, porque a gente vive isso, passou na prática, mas que a gente poderia estar fazendo outras milhares de coisas e várias outras pessoas não estarem sofrendo nesse momento, ou pessoas como eu e minha mãe apanhando do marido, do pai, ou fazendo isso ou aquilo e vivendo cenas pesadas, né? E a gente está até hoje, né, nesse lugar. Aí a gente vê, por exemplo, eu tive o privilégio de ir para Brasília, né? Eu acho que até trazer esse tipo de informação para a gente ver a perspectiva de como tá, né, as coisas andam. Eu tive o privilégio da gente poder, por exemplo, se encontrar com os representantes da ANISA do Ministério da Saúde. Todo mundo já sabe dos benefícios, todo mundo já sabe de tudo, mas existe uma burocracia, existe uma questão muito grande, porque existem as bancadas, existem, né, as pessoas dentro do Congresso, existem as pessoas das quais a sociedade bota lá dentro, e existe uma dificuldade muito grande, tanto que a gente foi no Ministério da Saúde, a gente foi na Secretaria da Presidência da República, sentou, conversou, falaram pra gente que a gente ia ter uma reunião, né, com o gabinete do presidente Lula. Até hoje a gente está esperando, mas a gente sabe que todo mundo sabe. A sobrinha do Lula trata com óleo de uma associação do Rio de Janeiro que cometeu desobediência civil pacífica. Então, isso está em todas as camadas. Isso eu acho que é para a gente entender que realmente, eu acho que o passo é ou a gente se rebela no sentido da gente conseguir colocar realmente pessoas na rua e fazer aquilo que já aconteceu, como foi o movimento da passagem, né? Aquela época que aumentou a passagem de ônibus e tudo mais, e as pessoas realmente foram, né, para as ruas. E isso está acontecendo hoje com a maconha desde sempre. Pessoas estão sendo presas, famílias estão sendo destruídas por conta de ter, às vezes, um pai, um filho, alguém que já foi interpretado de uma outra forma.
Minha mãe mesmo pode falar, eu comecei como usuário, comecei fumando, né, a maconha, comprando prensado, né, e ela já teve várias reações a respeito disso. Não é culpa dela, é culpa de uma sociedade que inventa uma mentira, que olha para o seu filho e acha uma quantidade de prensado, né, que é o tipo de acesso que hoje a gente tem, e hoje a gente só tem esse tipo de acesso porque é criminalizado. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, a mesma consciência que hoje uma sociedade que entende que existem alimentos que tem pessoas que são alérgicas, né? Esse alimento não deixa de ser comercializado, mas a pessoa que vai consumir isso, ela tem consciência se ela pode ou não. Isso é um fator que eu acho que tem que ser para tudo. Do mesmo jeito que tem um estado onde não se preocupa, por exemplo, comigo, que sou um paciente de leucemia, não posso adquirir álcool, não posso tomar álcool. Não tem ninguém me vigiando para falar se eu posso ou não posso. Eu posso me embriagar até onde for e morrer ali depois por conta disso, e não tem ninguém preocupado comigo. E eu acho que são esses tipos de incoerência que é legal a gente trazer para esse tipo de debate e a gente poder discutir, né? E entender que o papel, por exemplo, que a gente tem, ele é muito importante nesse momento, né? E que são poucas pessoas que entendem ainda que maconha não é canabidiol, maconha não é CBD, maconha não é coisa de outro mundo, né? Maconha é uma planta. E a gente está no país com o maior potencial agronômico que a gente tem nesse planeta para poder fazer o melhor remédio ao mais baixo custo, né? Hoje o objetivo da associação é justamente crescer, né, no sentido de estruturação e proporcionar uma estrutura lógica de produção a baixo custo. O que a gente quer é ter um vínculo com o SUS, é um vínculo com o Estado, para a gente poder fornecer isso a baixo custo, sem intenção de lucro, né? Porque uma associação ela é sem fins lucrativos. Então, o que a gente quer é realmente fazer uma produção, porque o SUS hoje adquiriu, igual ele tentou adquirir remédio da Pratidona Duse, não sei se vocês conhecem, é uma farmacêutica gigante, né? Que tem vários tipos de reclamações e multas a respeito de imprudências que eles cometem. A Prat estava com uma licitação de quase 500 milhões com o SUS, para tratar cerca de 1.000 pacientes, 1.000 crianças. 500 milhões, gente. 500 milhões a gente produziria remédio para esse país inteiro, mas existe uma questão do lucro. Então, hoje e sempre, saúde foi dinheiro. E eu acho que o que a maconha traz para a gente como perspectiva, né, de uma nova visão de sociedade, de amor ao próximo mesmo, é que ninguém consegue nada sem saúde. E saúde é só para quem tem dinheiro hoje. Hoje maconha também é para quem tem dinheiro, para quem tem a possibilidade. Quem não tem, tem que correr risco. Tem que adquirir um prensado e fazer isso da forma que dá. Não pode ter uma flor de qualidade para fazer o remédio do seu pai, do seu filho, né? Então eu acho que a gente está num lugar onde está muito indignante, porque a gente já conseguiu provar por A mais B, já sai reportagem todo santo dia de pacientes disso, daquilo, de melhora de todos os tipos, e as coisas não andam, né? Então eu acho que é mais um pedido de desespero mesmo, né? A gente vinha aqui reclamar, né? Para conversar com vocês a respeito disso, mas assim, é desesperador, ainda mais estando, né, como linha de frente junto, né, da associação, no sentido de fazer a produção disso dentro de um estado tão conservador. Né? Então a gente precisa realmente de apoio, contar com o apoio da Adriana, né, de todo mundo a respeito disso, porque o trabalho que a gente está fazendo, a gente não queria estar fazendo dessa forma, né? Mas a demanda pede muito mais do que a forma correta de agir, sendo que a forma correta não nos escuta, né? Não permite com que a gente execute isso da melhor forma. Então eu vim hoje aqui mesmo para desabafar mesmo, aproveitar esse espaço de fala, né, para a gente trocar uma ideia mesmo, e assim, vamos manter junto nessa. Eu acho que a Marcha da Maconha é um ato muito importante, né, onde eu acho que fala de um todo, né, não segrega entre um assunto ou outro, eu acho que engloba o todo desses impactos. Então, eu acho que é muito importante mesmo o trabalho que vocês estão fazendo a respeito disso, viu, galera? Então, parabéns, né, e enfim, estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje e poder ter esse momento aí de escuta de vocês, viu? Muito obrigado. Oi, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao coletivo Medisativa, meus amigos que eu fiz aí nessa caminhada, nessa luta. E eu quero até fazer uns adendos, tanto da professora quanto do Felipe. Pode? Quer participar? Quer falar? Oi? Oi? O Felipe falou de vários aspectos e eu fui ter uns feedbacks. Primeiro, comentar,
O mãe de cannabis, ele não funciona com plantio, nem com pesquisa ainda. A gente tem essa vontade também de que nossas mães possam participar dessas pesquisas. Eu ainda não planto porque eu tenho diversas etapas da minha vida. Eu sou acadêmica, eu estou cuidando até da sua mãe solo, então uma coisa de cada vez para não surtar, né? Eu faço hoje um trabalho de ligação, de formiguinha e de educação para a população. Eu fico educando de mãe por mãe o que é cannabis. Aí essa mãe vai lá e educa um parente dela, um familiar, um avô, e a gente vai fazendo esse trabalho pequenininho. Por isso que eu me envolvi com a marcha. Por que, Carol? Centro medicinal vai para a marcha. Porque é na marcha que estão as pessoas que precisam também. Quem está lutando é quem precisa de remédio. E eu também estou na área da enfermagem. Então, eu já estou atuando, ainda não apresentei, defendi o TCC, mas já estou quase. E atuo já com muitas pessoas na sociedade que você olha e fala assim, gente, 5 gotinhas eu tirava esses 5 medicamentos. Alzheimer, Parkinson, aquele tanto de paciente acamado, você tratando, colocando sonda, aquela tanto de medicação, paciente com esclerose, toda atrofiada, em cima da cadeira de rodas dura, você fala assim, meu Deus, como a cannabis, o medicamento poderia ser de menor custo e de mais acessibilidade, as pessoas não conhecem. E às vezes, quando eu toco no assunto, eu sou um pouco reprimida. Eles me repreendem, sabe, no ambiente, às vezes, acadêmico, o professor, Carol, é hospital privado, você não pode ficar trazendo isso. Já fui lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, tirei um vidrinho de cannabis, igual o Felipe fez aqui e botei aqui em cima. Um presidente da Associação de Paralisia Cerebral do Estado de Goiás acabou comigo no outro dia, que eu não tinha o direito de um evento de crianças, lutando pelos nossos direitos, falar sobre cannabis, em frente àquele tanto de político. Eu não tinha ido lá para aquilo. Eu fui totalmente repreendida. Eu falei, se eu estou sendo repreendida, é porque eu estou fazendo um bom trabalho. Então, vamos continuar. E a Maria Elisa, tratando com a cannabis, no primeiro ano, ela não teve resposta significativa. Mas eu vim entender isso depois, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito curiosa. Não está dando certo, eu tenho que saber o porquê que não está dando certo. Não é só aceitar ou não deu certo. E comecei a estudar junto com o médico dela, neurologista. 6 medicamentos alopáticos. Intoxicação de fígado, tireoide. Vocês acham que alguma cannabis vai fazer um milagre e controlar aqueles conselhos da criança que está totalmente deteriorada de tanta medicação, de tanta internação em UTI por causa de crise convulsiva? Aí o médico, vamos prescrever cannabis? Vamos, né? O que é isso? Não sabia direito o que era. Aí eu falei, tem como plantar? Aí a professora estava falando, como é que eu planto um negócio que tem que ter até ar-condicionado para ela ficar bem aqui no Brasil? Nem eu tinha ar-condicionado na época. Então, assim, é um trem difícil, não tem onde plantar. E eu tenho mães no grupo que falam, Carol, era bom se a gente plantasse. Aí eu, legal, plantar é legal, como que faz? Aí eu vou explicar do HC, a mãe fala, não, melhor não tem alguém, você pode ir lá para comprar? E aí eu vou indicando para o médico, eu fico brava quando eu indico para o médico, ele me passa um remédio de farmácia. Infelizmente, o que a gente tem na farmácia hoje é um bloco farmacêutico muito grande que eu vejo. E aí, essas famílias, elas ficam desesperançosas quando o tratamento dá certo. Ontem eu tive que atender uma mãe, 9h40 da noite, ela desesperada, ligando, Carol, tá com 5 gotinhas, não tá melhorando, já começou tem 2 semanas, eu vi o peso da criança, o ajuste da dose da criança, como é que eu vou olhar, o médico não fez ajuste, não organizou, o medicamento você nem sabe direito o que é. Eu falei assim, gente, está tudo errado. Aí eu fui dar umas orientações para ela, trocou, vai começar a trocar a medicação. Ela falou, eu não vou dar mais, é caro, eu estou gastando dinheiro, eu não vou dar mais. E a criança está lá, deteriorada, e eu sei que a expectativa de vida dele vai cair no mínimo, 10 anos. Então, como que ela fica sem um medicamento? No caso dela, é igual eu fico, nós somos privilegiadas, não vou mentir, a gente sempre teve a condição de comprar um medicamento. Eu, quanto mãe sozinha, não. Mas a parte familiar nunca deixou de ajudar e dar o suporte. Tem mães que ela não tem uma parte familiar que assessora ela com valores, com compra, com médico. Cada um indica um médico para prescrever. Eu acho um médico bom, você acha um bom assim, 500, 800 reais uma consulta. Recebe um salário mínimo de PPC, gente. Que realidade é essa? Que bolha é essa? Que vendo? Nem como. Aí ela foi atrás de um médico que está iniciando o início das prescrições, consigo fazer um acordo com ele na base do social, assim, apelando para o lado humanitário dele, 150, 200 reais, 20 anos de consulta. A gente um dia consulta 10, 15 mães. Aí
Aí ele passa o medicamento. Aí a mãe chega e diz, e agora como é que eu compro? Sabe que tem um medicamento, você pode tratar a causa base da criança, porque medicamento de farmácia ele não trata a causa base, ele trata paliativo. Vamos dizer que é um tratamento paliativo, só para segurar mesmo, estabilizar a criança, até chegar o dia dela falecer. Né? Porque já é especial mesmo, então a expectativa de vida é baixa, não tem muito o que se fazer, errado, mentira. Feio, o médico pensa isso. E eles só não verbalizam para não serem linchados, mas muitos pensam assim. E eu queria muito que outras mães conseguissem, como eu, trabalhar, estudar, ter uma vida, conseguir proporcionar de forma direta uma qualidade de vida para as crianças. E através de liberdade. E no caso das nossas crianças, essa liberdade vem em si com boas políticas públicas e principalmente voltada para o tratamento dessas crianças, o que inclui a cannabis. Eu estou falando do aspecto geral de tratamento, de acessibilidade, de terapia, de cadeira de roda, de tudo. Mas inclui diretamente a cannabis como base. Não adianta a Maria Elisa ter uma cadeira de rodas topíssima, o melhor tratamento de fisioterapia de tudo, se ela não tivesse tratado a epilepsia. E como que eu trato a epilepsia de uma criança refratária no mercado? Não tem outro medicamento. Parece assim que as pessoas vão entender, não, aumenta a dose. Aí se aumenta a dose, acontece como aconteceu com ela. Uma filha de tireoide totalmente abalada, eu quase perdi a minha filha. Aí você olha para uma criança, ela está fina, desnutrida, em cima de uma cadeira de rodas. A família sem saber mais nem o que faz. Mas já aumentou tudo quanto é dose, mãe. É óbvio, a criança está tendo reações, além da patologia, ela está tendo reações daquele medicamento. E aí é que vem minha indignação. Mais de ano com a pesquisa parada por falta de investimento. Né? A criminalização. Pessoas jovens, negras ou de periferia em empresas por causa de um medicamento. A gente é privilegiado, porque eu também tenho a liberação da Anvisa para ter flores. E o tanto de pessoas que não chegam a esse ponto, que são criminalizadas, enquanto a gente tem uma massa privilegiada lá em cima, fazendo uso de N substâncias e que nem presos são. O álcool matando um pai de família que está voltando do trabalho de manhã cedo, e a pessoa voltando da festa mata um pai de família cheio de álcool, atropela um pai de família e não tem nada. Mas aí se pega uma pessoa tratando o álcool com cannabis. Não pode mais falar? Vou encerrar então, tá? Então, parar de falar. Gente, tem que parar de falar mesmo. E é isso, trazer um pouco da nossa realidade. Eu vejo todos os aspectos muito favoráveis, assim, além da gente ter políticos que, principalmente no estado de Goiás, que limitam muita gente, né? Mas acredito muito em políticas públicas futuras, mais voltadas para a gente. Pesquisa, mais investimento em pesquisa, em coletivo, e deixo que o Mães de Cannabis, com minhas mães, as crianças, um espaço aberto para contribuir no que for preciso. Obrigada, gente.